E aí, pessoal, vamos lá, né? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor. Quem puder, se inscreva no canal, né? E faça parte da família. São todos muito bem-vindos, né? Vamos às matérias, né? Infelizmente, né? Mas vamos lá. Equipes de resgate lutam para alcançar milhares de pessoas presas pelas inundações em Kyushu. Takayama. Serviços de emergências e tropas estavam lutando na quinta-feira para chegar a milhares de casas isoladas por inundações devastadoras e deslizamentos de terra que aumentaram dezenas e causaram danos generalizados. A Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres, no mesmo dia que mais de 3.000 pessoas foram isoladas, seja pelo aumento da água, da enchente ou pelas estradas destruídas por deslizamento de terra, principalmente na província de Kumamoto, mais atingidas onde foram previstas as fortes chuvas. A frente de chuva começou na região de Kyushu pelas primeiras horas de sábado. Desde então, cortou uma série de destruições em todo o Japão, despejando quantidades recordes de chuva e fazendo com que os rios quebrassem suas margens. A agência meteorológica diz que fortes chuvas provavelmente continuarão pelo menos até domingo em uma ampla área do país, exigindo uma extrema vigilância em relação a deslizamentos de terra e inundações em áreas baixas. A agência emitiu sua segunda maior ordem de evacuação para mais de 450 mil pessoas. No entanto, esse pedido não são mais obrigatórios e a maioria dos residentes está optando por não ir para os abrigos, possivelmente devido aos temores do coronavírus. Uma autoridade de Kumamoto disse que 55 pessoas da região foram confirmadas como mortas e outras 4, estavam em estado grave. 2 mortes adicionais foram confirmadas em outras partes de Kyushu e mais uma dúzia de pessoas estão desaparecidas, disseram as autoridades. Após 5 dias isolados com o resultado das enchentes e deslizamentos de terra, as tropas finalmente conseguiram resgatar cerca de 40 moradores na aldeia de Ashikita, na província de Kumamoto. Kinui Nakamura, 68 anos, chorou quando finalmente chegou a um centro de evacuação. Puxa, foi assustador. A minha casa está uma bagunça, eu não posso mais morar lá, disse ela ao encontrar alguém que conhecia no abrigo. Tivemos desastres de enchentes no passado muitas vezes, mas este não se compara. Em vez de ter medo, eu estava apenas focado em fugir, disse ela à emissora NHK. Nakamura engasgou ao explicar que um de seus vizinhos havia sido vítima das inundações. Uma pessoa verdadeiramente fantástica, disse ela, cobrindo o rosto para esconder as lágrimas. Essa foi uma coisa mais difícil. Eu acabo me emocionando um pouco, porque em São Paulo, na época, eu morava em São Paulo, na Moca ali, aí antigamente dava bastante enchente, tá? Então teve uma dessas enchentes que eu quase morri ali, né? Tava voltando para casa, né? O rio começou a subir, ali já tava no nível assim de transbordar. Eu falei assim, não, deixa eu correr para casa, né? Porque deve dar tempo de eu chegar em casa até a água subir, né? E minha casa era um sobrado, né? Então na parte de cima eu ficaria tranquilo. E eu me adentrei a água, né? Pra quê? Que foi a pior besteira que eu fiz. Nisso que eu adentrei a água, questão de segundos, a água subiu, começou a correnteza veio e começou a jogar, né? Jogar tudo que tava lá, carro, lixo e eu, pra tudo quanto é lado, me arrastando pra tudo quanto é lado. Foi um sofrimento danado, né? Pra poder escapar com vida daquilo ali, tá? Porque você não tem aonde se agarrar. Então, foi assim, e agora? Como é que você faz? O que você faz?
você só pensa em Deus na hora e tenta nadar e ver o que você dá para você fazer. Por isso que eu vejo esse tipo de coisa assim e eu acabo emocionando, porque não é fácil. Para quem já viveu esses tipos de momentos assim de terror, tá? Não é complicado. E para quem acha que eu posso estar mentindo em algum relato meu, só pesquisar, né? Ou as enchentes que dava na Moca do tamanho do ATI. Simples assim. Tá? E eu morava perto da fábrica da Arno, ali na Moca. Né? Perto da Moca. Lá eles falam Moca Baixa, tá? Ali do lado do rio ali, que onde tem as fábricas da Arno, esses lugares ali assim. Muitas áreas, os deslizamentos de terra reduziram as casas a escombros e as águas das enchentes correram para as casas em áreas baixas, destruindo, né, conteúdo e tornando-as inabitáveis. O Japão enviou pelo menos 80.000 equipes de resgate para salvar as vidas com a ajuda de outras 10.000 tropas. As chuvas também atingiram o centro do Japão, com Ryoichi Miyamai, uma autoridade local da província de Gifu, dizendo em onde quase 4.000 pessoas foram, né, isoladas, principalmente presas nas cidades de Gero e no imã turístico de Takayama, onde o rio Hida transbordou. Tá? Então, como é que se diz? O Abe tinha falado em mandar 10.000, a tropa de 10.000 soldados do sistema de defesa, de autodefesa do Japão para lá. Né? E pelo visto, o enviou, não sei se foi o Abe, né, ou alguma parte da prefeitura ou o Japão assim, enviou mais de 80.000 pessoas para lá também. Tá? Bacana para poder ajudar. Então você vê que nessa brincadeira são 90.000 pessoas ajudando, né, na inundação lá. Para complicar os esforços de resgate, a pandemia de coronavírus, que já matou quase 1.000 vidas no Japão e está infectando mais de 20.000 casos. A necessidade de manter o distanciamento social reduziu a capacidade nos abrigos e muitos preferiam se refugiar em seus carros por medo de serem infectados. Isso aí eu li uma matéria assim que eles estavam falando, li ontem, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso também, ontem. Um trabalhador de emergência disse que o coronavírus pode estar dissuadindo as pessoas a serem voluntárias para ajudar nos esforços de resgate. Uma característica especial desse desastre que senti não foram as pessoas que hesitavam em evacuar, mas as pessoas que hesitavam em oferecer ajuda, disse um médico, de acordo com a NHK. Em desastres passados, no quarto dia, normalmente veríamos esforços de ajuda, como pessoas preparando refeições. Desta vez ainda estou para ver algo assim. Realmente, tá? Desde quando eu estou aqui no Japão, quando dá esses desastres, geralmente assim, sempre vai, né, empresas para poder ajudar a fornecer alimento. Tanto que eu lembro que no último enchente que eu presenciei aqui no Japão, feia, desse tipo também, na frente dos abrigos foram, aí o Yoshinoya foi, tá, como se fosse um carro, né, um furgão lá com as panelas e tal, e eles faziam o donburi de gyudon para dar para as pessoas ali na hora, tá. O Yoshinoya eu lembro, o Sukiya eu não lembro se foi, mas o Yoshinoya eu sei que tava lá. Eu lembro que eu achei, eu tava até no Shokudou da fábrica, tava comendo, tava assistindo, eu falei assim, nossa, eu achei aquilo ali fabuloso. Empresas também levando bentôs, né, para lá para as pessoas comerem, né. Eu achei aquilo fabuloso. Por causa do desastre, tinha sido uma coisa assim muito feia, né, na época também. Só que dessa vez eu não estou vendo, tá? Realmente do jeito que ele falou ali, né? Se parar para pensar, eu não vi também nenhuma empresa fazendo isso. Devido por causa do coronavírus também, muita empresa ficou ruim das pernas e devido a distanciamento social, esse tipo de coisa, né? Não está sendo fácil, né? As autoridades regionais pediram
a potenciais voluntários de fora de Kumamoto que não viajassem para a região por medo de espalhar os vírus. O Japão está no meio da estação chuvosa anual e muitas vezes, desculpa gente, eu não vou conseguir acabar de gravar o vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.